É isso mesmo, vizinho? Eu vou ter que fechar a janela nesse calor infernal. Olá, paciências do meu coração! Hoje a gente tá aqui para falar sobre como eu comecei a ler suspense, esse gênero que tá me deixando cada vez mais empolgada e apaixonada de começar a descobrir. Então eu vou contar como que eu saí de uma leitora de fantasias e romances, inclusive cada vez lendo menos romance. E posso até falar sobre isso no outro vídeo, se vocês se interessarem, sobre porque, na verdade, eu já falei, né? É verdade, eu já falei. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, marcadinho pra vocês poderem assistir. Lembrando que eu acabei de fazer uma cirurgia nos olhos, então se vocês repararem que eu passei muito tempo com o olho fechado, ou que eu tô olhando meio pro nada, assim, é um pouco por causa disso. Eu ainda não estou vendo 100%, tá? Eu tô vendo ali o suficiente, mas não tô vendo 100%, então relevem um pouquinho por um tempo aí esse meu estado. Mas vamos lá. Então, como já disse, como todo mundo aqui já sabe, eu sou e sempre fui uma leitora de principalmente fantasia e romance. E aí, o suspense começou a aparecer como assim, um elemento muito secundário, e esse vídeo vai contar com várias indicações para várias fases diferentes desse negócio de estou aprendendo, estou começando a ler suspense. Então teremos várias indicaçõezinhas por aqui ainda no vídeo de hoje. Então o suspense começou a aparecer como um elemento assim, pequeno, sabe, dentro da narrativa, mais mistério do que suspense de fato. Como, por exemplo, trouxe aqui 2 livrinhos da Shea Earnshaw, que até hoje, pra mim, o único defeito desses livros é a falta de representatividade. De resto, eles são maravilhosos. Os 2 são livros de bruxa. Vamos começar por aí. Os 2 são livros de bruxa e os 2 têm romance, e eles são uma baixa fantasia ou um realismo mágico, tá aí nessa linha. Então aqui, em O Bosque das Coisas Perdidas, a protagonista é uma bruxa de uma família de bruxas e ela vai descobrindo seu próprio poder no decorrer do livro, e a coisa dos grandes suspense é sobre o bosque e um menino desaparecido. Então é por ali que a gente tenta começar a juntar peças e tal. Eu acho que esse é um livro bem legal, bem introdutório, principalmente se você ama fantasia. Inclusive tem uma marcação aqui, tem uma florzinha aqui também. Então o suspense tá em volta disso porque ela mora numa dessas cidades que neva e aí nada funciona. Então uma vibe bem Stephen King nesse ponto, inclusive. Mas o que acontece é que lá tem um acampamento só pra meninos, que normalmente é tipo correção, sabe? Quando o menino faz muita merda, os pais mandam ele pra lá. E aí a gente tem um garoto morto e um garoto desaparecido. E sabe, coisas acontecem com esses 2 garotos. Não quero falar muito sobre, mas a protagonista acaba se envolvendo com eles e tal. E aí mistérios e aventuras no meio de um bosque que tem vida própria. Em A Maldição do Mar a gente tem mais uma vibe, de fato, de suspense do que um grande mistério, uma investigação, enfim. Aqui o livro é protagonizado por uma garota de uma cidade também afastada, e tem uma lenda de que todo ano 3 mulheres enforcadas, quer dizer, afogadas como bruxa, voltam pra se vingar matando homens. E aí elas entram no corpo de garotas. E gente, isso aqui é muito algo que eu escreveria, tá bom? Muito algo que eu escreveria. Então tem a coisa de que tem gente que não acredita que isso é real, e ao mesmo tempo tem todo um negócio turístico em cima disso, né, daquela cidade. E a gente tem um menino que é recém-chegado e que não sabe se acredita ou não, ele tem evidências pra acreditar, mas ao mesmo tempo não. E aí os garotos estão morrendo e várias coisas acontecendo, então tem um pouco disso. Tem uma atmosfera assim um pouco mais sombria. Pra quem gosta mais de romance, temos aqui uma fantasia também, mas ela é mais focada no romance, que é Luzes do Norte, que é nacional, sáfica e com representatividade. Esse livro é tudo de bom, tá? E a continuação dele também é maravilhosa, não tem demérito nenhum. E então,
que acontece? Aqui, além de ter toda coisa, né, de Dimitria e Aurora se conhecendo e se apaixonando, e ó, meu Deus, a gente tem assassinatos acontecendo pela cidade. E como a Dimitria é a nossa caçadora mais experiente, e tudo indica que foi um animal que assassinou essas pessoas, eu posso falar isso no YouTube? Ela é designada pra investigar o que tá rolando ali. E essa investigação traz muitas coisas que ela não queria saber sobre várias pessoas, e a gente tem vários suspeitos. Eu fui ludibriada, tá? Eu fui muito ludibriada nessa leitura aqui, e eu gostei muito. Então eu acho que aqui, com essas 3 leituras, já tava meio que implantado a minha sementinha de querer ler mais suspense, gostar de criar teorias, por que tá acontecendo, e desvendar mistérios, oh meu Deus. E aí veio Mansão Gallant. Mansão Gallant foi o 2º ou 3º livro da Vichwab que eu li. Então em Gallant a gente conhece a Olivia, que é uma criança e ela é muda, ela não fala. E toda a atmosfera de Mansão Gallant é muito pautada nessa coisa do mistério, suspense e as sombras e o que tá escondido nas sombras. E no meio disso tem a própria história da Olivia, que nem ela conhece direito. Quer dizer, ela com certeza não conhece direito, mas as outras pessoas de Gallant também não conhecem direito. Então é muito interessante ver tudo que ela descobre, aonde que ela acaba nessa busca por si mesma e pela própria história. Eu gosto muito de livros que falam sobre isso, na verdade, sobre um personagem buscando a própria origem, a própria história. Normalmente são narrativas que me tocam e conectam muito, sabe? Mais um motivo pra eu ter amado o filme da Barbie, inclusive. Mas então existe Gallant, existe uma versão sombria de Gallant, com pessoas distorcidas e sombras e tudo mais, e a Olivia vai descobrindo isso e descobrindo que para manter a própria segurança e a segurança das outras pessoas que moram em Gallant, ela precisa resolver aquilo ali. Alguém precisa. Então, por trazer essa atmosfera um pouco mais pesada, esse foi um livro que me aproximou muito mais de mistério e suspense do que os anteriores. Junto com ele, nós temos Wink Pop Midnight, que foi um livro que eu falei sobre muito tempo atrás, tá? Foi em algum vídeo do ano passado. Eu não lembro se ele teve um vídeo dedicado a ele, talvez, não é impossível. Mas é um livro de uma cidade estranha, com pessoas estranhas, e o protagonista tentando se encontrar e viver um romance com alguém que ele acha que é uma pessoa, mas na verdade não tem nada a ver com aquilo. E aí tem vingança, e tem várias coisas, com uma atmosfera de magia meio bruxa e muito, muito sombria e inesperada. Então esse é um livro que foi assim, um achadinho, podemos dizer, porque eu achei ele numa daquelas feirinhas de livro a R$10. E ele é tudo de bom. Acho muito que pessoas deviam falar mais sobre ele, e acho que a Beatriz Paludetto iria adorar isso aqui. Agora, 3 livros que foram realmente a minha queda, assim, dentro do gênero de suspense. Pra vocês verem, gente, tudo foi acontecendo muito gradualmente. Então começou com histórias que tinham elementos que eu já gostava e que tiveram ali uma pontinha ou outra de suspense. Tanto que os 3 primeiros livros que eu mostrei nem foram coisas intencionais, de nossa, vou começar a ler suspense, vou começar por esses livros aqui. Não, só aconteceu mesmo, tá? E aí eu fui buscando mais desses elementos sombrios porque me deixaram muito mais interessada e presa na leitura. Então daí a gente teve As de Espadas, que apenas que livro, ele é um grande retrato de uma sociedade, principalmente da sociedade americana. Eu não achei o final dele tão surpreendente assim, era um negócio que já tinha passado pela minha cabeça, mas eu achei ainda muito bem construído e muito... É um final possível, sabe? Não daqueles finais mirabolantes que não tem nada a ver. Ele é um final muito bom. E então nesse livro a gente conhece a Kiamara, e eu lembro o nome dela porque o nome dela é difícil, mas eu não lembro o nome do menino, porque é um nome mais comumzinho. Mas enfim, que começam a sofrer ataques, principalmente racistas, dentro da escola, de uma pessoa anônima, de alguém anônimo. Então eles têm fotos e relacionamentos expostos e várias coisas acontecendo no último ano deles. Isso é algo que destrói pessoas, né? Algo que acontece
Mas tem toda essa coisa do Dark Academia nesse livro, que também é um elemento importante, e eles dois são alunos meio brilhantes, sabe? Eles têm notas muito boas, então além disso tem toda a coisa do estudo e do querer passar numa universidade foda, que é um negócio bem comum lá nos Estados Unidos, e como isso, o seu ensino médio pode definir a sua vida inteira lá. Então a busca por esse ser que tá fazendo isso pauta boa parte do livro e é maravilhoso. Eu não tenho ele pra mostrar pra vocês porque eu li emprestado e foi uma ótima experiência, inclusive. Daí eu peguei As Quatro Rainhas Mortas, que foi um livro que eu ganhei de Natal, se eu não me engano. Ou foi de aniversário, alguma coisa assim, eu ganhei esse livro de presente. E eu não sabia muito sobre ele, mas só pelo título você já prevê alguma coisa, né, mais uou, assim, mais um suspense, um mistério. E realmente aqui a gente tem uma protagonista que ela é super sarcástica e diferente das protagonistas de fantasia que são muito inocentes e jovens e não sei o que. Ela é uma ladra e ela trabalha com outros ladrões pra um cara que leiloa essas coisas que eles roubam, sabe? Então ela não é nada inocente, ela não é boazinha, ela tem uma moral bem cinza e duvidosa, o que eu tenho gostado cada vez mais. Obrigada, mamãe Judy Duarte, por introduzir esse tipo de protagonista na minha vida e na vida de vários outros leitores também. Então, aqui a gente acompanha ela tentando não digo solucionar, mas tipo, tentando evitar as mortes das rainhas. E é muito interessante como tá tudo muito interligado, muito entrelaçado, e tentar descobrir de fato quem é o assassino ou quem são os assassinos e o que tá acontecendo, por que estão matando as rainhas, sabe? E tudo isso muito bom. Simplesmente que narrativa maravilhosa, e ela traz um enriquecimento cultural desse mundo muito bom. Eu acho que tinha muito mais pra ser explorado aqui. Eu queria outros livros nesse universo pra gente conseguir conhecer direito esses lugares e esses modos de vida completamente diferentes. Tem um vídeo falando só sobre esse livro, eu vou deixar nos cards. Todos os livros que tem vídeos relacionados tá nos cards também, tá, pessoas? E por último, a minha última leitura foi Paciente Silenciosa, que eu comentei no vídeo passado, que foi a minha primeira leitura em audiobook da vida. E esse sim é realmente um suspense padrão, um suspense raiz, onde a gente tem assassinato, a gente quer saber quem foi que matou, por que que matou, e como que matou, e o que rolou, né, pra chegar nesse ponto. Então, eu sei que muita gente já falou sobre esse livro, e talvez ele tenha sido tão bom pra mim exatamente por causa da minha pouca experiência com o gênero. Mas eu achei que é um livro muito bem amarrado, um livro muito bem escrito, e ali a gente acompanha o Theo Faber, que é um psicoterapeuta, e ele tá tratando a Alicia, que era uma artista, né, que assassinou o marido e tentou se matar, e desde então ela não fala. Desde então ela simplesmente nunca mais disse uma palavra. E aí tem muito, né, sobre isso. Ela tá internada em uma instituição com outras criminosas que também estão insanas demais pra estarem presas. E eu acho que o jeito que tudo é construído, o jeito que as histórias se interligam, né, é muito bom, muito interessante. E eu gostei demais disso, e inclusive já deixa aqui embaixo sua recomendação de um livro de suspense pra mim, tá? E a maior parte da narrativa é exatamente a gente tentando entender o que levou a Alice até esse ponto. Então o Theo conversa com pessoas que fizeram parte da vida dela, porque já que ela não fala, ele tem que buscar informações em outros lugares, né, pra tentar fazer o processo terapêutico. E aos poucos eles vão se conectando um com o outro de uma maneira levemente esquisita, talvez. E, enfim, ela meio que responde a ele, sabe? E tem uma discussão sobre o silêncio, né? E como o silêncio também é uma forma de se comunicar. Então, eu achei esse livro maravilhoso, tá? Gostei muito de ter lido, principalmente pelo período que eu li, né? Eu acho que casou um pouco com o momento, foi, assim, um super entretenimento. E essas são as minhas recomendações aqui pra vocês, tá bom, pessoas? Foi assim o meu processo. Então eu comecei com algo que tava
bem perto, bem dentro da minha zona de conforto e que eu já sabia que eu ia gostar daquele livro por vários outros elementos. E aí eu fui passando para coisas um pouco mais diferentes até chegar no suspensão raiz, e eu quero ler mais coisas de suspense, tô bem interessada no gênero. Recentemente, já que eu quase não leio mais romance, vamos começar um gênero novo, pra eu não ter toda aquela sensação de que todos os livros que eu leio são iguais, né? Apesar de que eu tenho lido bastante coisa diferente, mas... E tenho falado sobre isso com vocês também, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Vai lá ler o capítulo novo de Gisele, que acabou de sair. É o primeiro link da descrição. E me segue nas redes, tá tudo aqui embaixo também. Deixe seu like aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!